tema muito comum a todos nós, né? Que são as nossas tribulações. E foi muito interessante ser convidada para falar sobre isso, porque não sei vocês, né? Mas eu tenho muita dificuldade de estar pertinho de Deus, rezar, né? Ser firme na minha vida de oração no tempo da tribulação, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu tô aprendendo, né? Alguém aqui vive tribulação? Tá vivendo? Já viveu? Levanta o braço, deixa eu ver. Os dois, né? E alguém vive tribulação com alegria? Nossa, ninguém levantou o braço. Quem sabe seremos santos, né? Queremos, né? Bom, então vamos pegar um salmo, que é o nosso salmo de hoje, da liturgia de hoje. É o Salmo 9b, da Bíblia Ave Maria 9b. Para algumas traduções, é o Salmo 10. Vamos lá. Pega aí a tua palavra. Aqui na Bíblia Ave Maria eu anotei assim os versículos que estão na liturgia hoje, né? Amém? Então começa assim: Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até de sua cupidez, o cobiçoso blasfema e despreza Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Agora vamos para o versículo 7, ou 28, né? De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Agora o versículo 14. Entretanto, vós vedes tudo. Observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado, sois vós o amparo do órfão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu, quando eu refleti esse salmo, a primeira coisa que eu pensei é o quanto a gente tem que tomar muito cuidado nos momentos de abundância, né? Nos momentos que a gente está vivendo bem, parece tudo estar muito sereno, né? Parece não haver nenhuma inquietação. Até nós cristãos, a gente corre o risco, né, da tentação de achar que é mérito nosso, né? Então assim, eu estou no meu emprego porque eu consegui estar aqui, os meus filhos são educadinhos porque eu eduquei, né? E a gente não vê muitas vezes a graça de Deus nisso. Então, a gente tem que pensar que tudo vem de Deus, até todas essas coisas positivas, né, que a gente vive. Mas quando as coisas não vão bem, é aí que a gente começa a pensar. Tudo aquilo que eu faço, todo o meu esforço, eu que rezo o terço, eu vou à missa, né? O que acontece, né? Que as coisas não vão bem se eu estou aqui. Eu que sou cristã, né? Eu que caminho com Jesus, o que acontece? Ainda assim, nesse momento, é a graça de Deus que prevalece, mas a gente muitas vezes não se dá conta. A gente tem a tentação de olhar somente para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não corresponde a todo o meu esforço, a todo o meu sacrifício, né? E
Comigo acontece assim, né? Ou veio acontecendo nesse último ano que eu vivi muitas tribulações. A tentação de olhar para o lado, né? E ver que o irmão do lado não reza, o irmão do lado não tem uma caminhada e a vida dele está ótima, né? Ele está sempre sorrindo, está sempre bem, ele tem a casa dele, o conforto dele. E a gente começa a perceber que a gente é muito fraco e imaturo na fé, porque a gente começa a murmurar, né? Naturalmente, sem perceber, a gente começa a murmurar e se desespera. E o pior de tudo, a gente começa a duvidar do poder de Deus, que eu acho isso é o mais grave, né? É o mais grave porque, né? A gente começa a se parecer com aquele inimigozinho, né? O Lúcifer, que quis ser Deus, né? Então, quando a gente começa a ver que a gente faz e nada acontece, a gente murmura, é aí que a gente começa a pecar pelo orgulho, né? E assim, para vocês entenderem, né, tudo isso que eu comecei a refletir. Todo mundo aqui sabe, né, o ano passado o Alê, meu marido, foi demitido do trabalho. E aí começou um tempo novo na nossa vida, mas um tempo que hoje eu posso dizer muito frutuoso, né? Muito frutuoso. E foi um tempo em que eu ainda estava compreendendo o que era depender de Deus. Mesmo caminhando na comunidade, mesmo cumprindo os meus compromissos, a minha vida de oração, eu ainda tinha o meu orgulho, né? Aquilo que eu conseguia realizar é porque eu estava no meu esforço, é óbvio, Deus sempre com a graça dele, mas eu ainda não tinha a consciência plena de estar completamente abandonada nas mãos dele. E isso é muito ruim, é muito difícil, porque o que me trouxe, né, por conta disso? Uma das consequências foi a depressão, né? Que eu venho tratando há algum tempo, mas quando ela se instala de maneira muito intensa, aí eu percebo que realmente eu estou no meu orgulho, estou separada de Deus e querendo que as coisas caminhem do meu jeito, né? E não é fácil chegar a essa conclusão, né? Tá aqui hoje falando disso, olha, Deus teve que espremer, remexer, né? Mas foi muito bom. E como eu estava falando para vocês, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me colocar em oração nesses momentos. E aí assim, o Alê, antes dele ser demitido, eu já tinha passado por uma outra situação, também muito difícil, que foi no final do ano retrasado, que foi a perda do meu primeiro bebê. Antes de acontecer essa perda, eu tinha experimentado uma situação com uma grande amiga minha, que também tinha perdido o bebê dela, e foi uma situação muito dura, porque ela já estava no 4º mês, então ele já estava bem grandinho, e aí ele perdeu os batimentos, e ele precisou ser retirado, e ela me procurou, porque nós, muito amigas, e eu, com aquela situação, falei, nossa, acompanhei, enfim. Mas aí eu fiz uma coisa muito feia mesmo, né? Eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu estou vivendo isso estou aqui, eu vou rezar pela minha amiga, eu passo, Senhor, pelo que for, mas eu não quero passar pela dor de perder um filho. O Senhor me desculpe, mas isso não vai dar. E falei aquilo, né? Nossa, achando que Deus falou, ok, Fabiana, te dou todas as dores, menos essa. Falei, isso, menos essa. Então tá bom. E aí fui lá, né? Acompanhei a minha amiga, foi muito duro para ela, para mim também, de estar junto. E aí
acontece que tive o meu primeiro aborto. E quando isso aconteceu, a minha reação qual foi? Peraí, eu rezei, eu pedi, o senhor não ouviu? Né? Eu fiquei sem entender, porque eu tinha tido uma conversa com ele, tinha explicado, né, que nessa parte eu era frágil. O que acontece? Né? E foi muito difícil. A minha primeira perda do meu filho, assim, porque eu tive depois mais 2 perdas, né? Mas essa primeira, eu vi, assim, que eu não tinha ainda uma atitude de mulher cristã que caminha com Deus. A conclusão que eu cheguei foi essa, né? Porque eu fiquei inconformada, eu não consegui louvar por essa situação, né? Eu tive muito apoio dos meus irmãos aqui na comunidade. Eu lembro que as pessoas vinham me abraçar, vinham me dar uma palavra de conforto e eu comecei a ficar inerte, né? Comecei a ficar inerte. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo. Quem acompanhou viu, né? O quanto eu fiquei assim. Eu fui ficando isolada, fui ficando calada, né? Mas sempre ali pensando, né? Pensando no sentido de questionar Deus. Fiquei questionando Deus, né? Por quê? O que aconteceu? Tá tudo bem, eu não tinha nada na minha saúde, assim, aparentemente que interferisse, né? Enfim. Mas aos poucos eu fui percebendo que o meu maior pecado era o meu orgulho, né? Era o meu orgulho. Eu queria que Deus me servisse e eu não queria aceitar passar pelo sofrimento que Ele escolhesse, eu queria escolher os sofrimentos que eu queria passar, né? E aí as consequências foram muito ruins, até principalmente para meu estado emocional, né? Porque eu realmente comecei a cair. Bom, aí eu percebi o quê? Que eu tinha que me aproximar mais de Deus. E como fazer? Como rezar sem vontade? Como adorar Jesus, olhar para Ele sem querer ser vista? Muitas vezes eu estava em adoração e eu tinha uma sensação assim, não quero que Ele me veja, porque eu não estou com condição, né, de mostrar a minha verdade. E Ele sabe, mas assim, eu não tenho condição. Então eu ia para a adoração e eu ficava ali. A sensação, gente, que o estado depressivo traz para a gente é de um vazio, uma sensação de você estar realmente inerte, você não conseguir explicar os motivos. Então as pessoas vinham me perguntar e eu falava, eu não sei, ou então eu não queria falar, ou eu só chorava, né? O Bruno vinha me abraçar, eu só chorava, não tinha palavra para falar, era chorar, né? Não abracem o Bruno, gente, vocês vão chorar. E assim, ainda com muita dificuldade de chegar próximo a Jesus e Ele me falar. Eu questionava, mas eu não queria escutar as respostas. E isso é paradoxal, né? Você quer estar com Deus, você quer estar com Ele, mas você não quer ouvir o que Ele tem para te dizer, né? Então, eu fiquei pensando, o que fazer para me aproximar do Senhor? Né? Porque quando eu pedi, Ele falou que não e agora, né? Agora eu estou com os ouvidos tampados, com os olhos fechados. Depois disso, meu marido é demitido. E aí veio um outro questionamento, né? E agora? Meu marido precisa de mim, eu preciso ser o sustento dele na oração, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Com essa situação que eu estou vivendo, com essa dor, com essa falta de intimidade com Deus. E, enfim, a situação estava ali em casa e eu precisava fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a cumprir os compromissos, assim, de forma
muito regrada, muita formação pessoal, enfim, confissão. Só que assim, eu li a palavra, eu tenho um caderno de oração que eu anoto as coisas, graças a Deus eu anotei um monte de coisa, até para preparar essa pregação eu fui lembrando, fui fazendo memória de tudo que Deus foi falando, porque Deus falou muito nesse tempo, só que eu não escutava, eu só anotava. Eu anotava e deixava lá, fechava o caderno. Ia para a missa, ouvia as homilias, a homilia entrava por aqui, saía por aqui. Às vezes meu marido falava, você viu que interessante que o padre comentou? Comentou isso, aquilo, né? Entrava por aqui, saía por aqui. Eu ia me confessar. Na confissão eu saía melhor, né? A gente sempre sai melhor, né? Isso é uma graça muito grande. Eu ia, me confessava, mas parecia que eu não mudava, Era uma coisa muito estranha. E passou o tempo, eu engravidei novamente, pela segunda vez. Quando eu engravidei a segunda vez, eu pensei, bom, vou agir diferente, né? Vou ficar quietinha. Então foi uma gravidez que eu não comentei com ninguém, ficou entre nós, os nossos formadores, a minha mãe, né, que soube. E a gente esperou, né, para ver se ia dar certo, mas foi também muito rapidinho. Foi lá na quinta, sexta semana, eu acabei de novo perdendo o bebê. Nessa segunda vez eu só chorava, eu não reclamava mais, eu não questionava nada, porque eu já estava bastante deprimida nesse tempo. E o meu marido, ele só me colocava no colo dele e falava, Fá, louvado seja Deus, né? Ele sabe o que é melhor pra gente, ele sabe. E eu ouvi o meu marido desempregado me falando aquilo, falando, Senhor, o que está acontecendo, né, comigo? Né? E aí foi um tempo também, né, de muita luta, né, medicação e tudo mais, muita luta. E eu me agarrava no terço, né, porque o terço eu falo que é a mão de Maria, né, me segurando assim. Então eu rezava o terço. Minha formadora falava, e o terço, tá rezando todo? O terço eu não largo. O resto vai meio assim, mas o terço, porque é ela que está me sustentando, ela que tem me dado todo o amparo, né? Então eu rezava o meu tercinho e continuava caminhando, né? Continuava tentando ajudar meu marido no que fosse preciso, enfim. Mas o que eu fui percebendo? Que Deus falava, Ele nunca deixou de falar. Ele falava comigo, só que Deus, na sua infinita criatividade, né? Ele que é o Criador perfeito, né? Ele falava de formas diferentes comigo, porque Ele percebia que eu não ia escutar numa adoração, que eu não ia escutar numa homilia. Então, o que aconteceu? Lá na nossa paróquia, onde a gente vai, nos domingos na missa, tem uma catequista do nosso filho Diego, que ela é muito assim, muito graciosa, muito simpática, sempre sorridente, né? E aí a gente soube que ela adquiriu um câncer na mama. E aí assim, a gente ficou sabendo depois de um tempo, porque ela continuava igual, sempre sorridente, sempre alegre, servindo na igreja. E eu fiquei sabendo quando o cabelo começou a cair, que ela começou a usar lenços, né? E aí eu cheguei para ela e falei, olha, a gente está junto com você, viu? A gente está rezando por você, você é muito querida, você está bem? Ela falou, tô bem, e ela estava sempre bem mesmo. Óbvio, né? Ela devia estar sofrendo muito por conta das químios e toda essa situação, né? Mas ela estava sempre sorrindo, servindo, ela estava presente. E aquilo já começou a mexer comigo. Eu falei, nossa, é um câncer, né? Não é uma gripe. E aquilo começou a me incomodar, assim, incomodar no bom sentido, né? Porque eu ficava olhando assim e eu admirava muito. Uma outra coisa que acontecia é que quando o meu marido ficou desempregado,
eu comecei a notar que na nossa casa apareciam pessoas com muita frequência pedindo coisas pra gente, comida, roupa, né? E eu olhava para a pessoa e pensava, gente, ela não tem ideia do que eu estou passando, né? Mas eu vou dar. E eu dava às vezes assim, o último pacote de feijão que eu tinha, eu dava. Né? Roupa, às vezes eu parava lá para olhar, e isso era muito frequente, né? Eu até falei para ele, nossa, que interessante, né? A gente está nessa casa já há um tempo e agora que a nossa situação financeira começou a desequilibrar um pouco, as pessoas pedem, né? E eu fui observando isso também, né? Deus falando ali comigo, Deus mostrando, olha, a providência quem dá sou eu que estou cuidando de vocês, presta atenção. Aquela insensibilidade que eu sentia começou a diminuir, né? Com essas situações que eu fui vivendo. Mas ainda deprimida, ainda com as minhas dificuldades. E um dia rezando com o Alê, porque o Alê, ele fazia todo o esforço do mundo para eu rezar, né? Ele falava, amor, vamos rezar, tenta pelo menos. Ele mandava mensagem com a palavra do dia para mim, né? Sempre buscando fazer com que eu despertasse, né? Que eu vivia assim, uma dormência mesmo, né? Aí, ok, sentamos para rezar e aí o Senhor deu uma palavra para a gente, que está lá em Isaías 44, que diz assim: agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Quando a gente leu essa palavra, né, eu até fiquei assim, bem tocada, porque parecia uma declaração de amor, sabe, de Deus, né, dizendo pra gente, meu Israel, quem eu escolhi, né, parecia Deus me falando, eu amo vocês, né. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Na hora eu pensei, puxa, eu peço tanto para Deus um filho, né? E aqui ele vem falar sobre a bênção que já vai estar sobre nós, o Espírito que ele vai derramar sobre nós. Então assim, eu peguei essa palavra que acho que foi a primeira, depois de um bom tempo, que eu ouvi de forma inteira, né? Deus colocando pra gente. Bom, depois aí a gente foi para um cerco de Jericó, também nessa paróquia. E lá, o que eu pedi, né? Uma coisa foi pelo emprego do Alexandre e a outra coisa foi um bebê que eu queria engravidar. E aí eu engravidei pela terceira vez. Mas mais uma vez o Senhor pediu o bebê de volta. E aí o que pensar dessa vez, né? Depois de tantas coisas que Deus já tinha mostrado pra gente, né? A gente vivendo na providência, a gente pensava, puxa, a gente pensou até no fundador, né? A gente conversando, ele vive da providência com alegria, né? Louvando. A gente precisa fazer isso, a gente precisa louvar cada coisa que a gente recebe, a cada carinho de um irmão, né? Que é carinho de Deus, a cada oração. Né? E aí eu comecei a realmente me entregar nesse momento, porque já tinha se passado um bom tempo e a gente estava bem, nada faltava na nossa casa, a gente tinha saúde, né? Tudo ia bem, né? Mas tudo ia bem por graça de Deus. Aí eu me dei conta, tá vendo? Na tribulação ou sem ela, tudo é graça de Deus. A gente não tem que pensar nos nossos méritos,
Deus pede que a gente se esforce, que a gente faça a nossa parte, né? Deus não quer que a gente fique parado esperando por milagres, né? Mas tudo é graça dele. Esse foi o maior aprendizado para mim, né? E para nossa vida em família, principalmente. E aí foi um tempo muito interessante, porque eu perdi esse bebê. A gente estava fazendo o retiro das crianças, então foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu com aquele monte de criança em volta de mim e vivendo aquela situação, e era Deus novamente me falando: calma, se alegra, tá tudo nas minhas mãos, tá tudo bem, né? Tudo no seu tempo. Eu sou o Senhor da sua vida. Deixa de ser orgulhosa. Deus falava essas coisas e eu anotava. Deixa de ser orgulhosa, sou eu que comando, eu que estou à frente, né? E um dia que eu resolvi realmente parar para rezar de verdade, assim, para ouvir mesmo a Deus, né? Não, agora eu vou escutar, né? Eu vou escutar então. Aí me veio a palavra de 1 Tessalonicenses 5,18. Deus falava: em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. E comecei a refletir muitas coisas, e uma das coisas é que fazer a minha vontade ia sempre me afastar dele. Eu queria me unir, mas eu queria fazer minha vontade. Então, eu decidi que eu precisava obedecer. Obedecer, a palavra é essa, né? Nosso fundador sempre fala: quem obedece nunca erra. E é isso, né? Obedecer mesmo que me custasse muito. E então, o Alexandre sempre me ajudando, né? Ele foi uma pessoa assim impressionante. Tudo que ele viveu nesse ano, né, de desemprego, de busca, de receber os nãos, né, de ter que perseverar mesmo assim, cada porta fechada, sempre em oração. Ele pegava São José, levava lá para o cantinho dele, onde ele faz os trabalhos dele, lá no escritório que a gente tem lá em casa. Ficava lá horas com São José, né, rezando. E isso foi me fortalecendo, né? A oração do meu marido foi me fortalecendo. Ele falava: Fá, a gente tem que aprender a louvar. É isso que está faltando aqui em casa, né? A gente precisa louvar, a gente precisa agradecer, a gente precisa para tudo, né? Cada vez que a gente receber uma porta fechada, louvado seja Deus, né? Se vai ter o jantar e se não tiver, louvado seja Deus, porque às vezes não tinha, a gente tinha que fazer um lanchinho ou correr lá na minha mãe para jantar lá. Eu fico até emocionada porque não foi fácil, mas nada faltou, nada. E ele falava isso para mim: vamos louvar, até pelo que falta, porque Deus está à frente, Ele sabe, Ele ama a gente, né? E então eu comecei a fazer assim, depois de um bom tempo já de demissão, né? Fazer memória das graças que a gente recebeu nesse tempo. Antes dele ser demitido, a gente comprou a nossa casa, né? Foi assim, uma coisa, foi de Deus mesmo, porque a gente precisava assinar o contrato do financiamento com a carteira dele de trabalho. Então a gente fez essa assinatura. 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos seguintes, ele foi mandado embora do trabalho. Mas a nossa casa era nossa, então Deus deu a nossa casa, né? Cada aborto que eu tive, eu nunca precisei fazer curetagem, foi tudo assim, muito bem resolvido, assim, eu fiquei com a minha saúde preservada, fazia sempre os exames, não dava nada, estava bem. Até que o médico falava: olha, daqui 3 meses pode tentar de novo. Aí a gente tentava, né? E deu tudo certo. Também foi um ano que o Diego, ele estava fazendo a catequese, né? Pra gente, o nosso filho especial, fazer uma catequese
era uma coisa muito distante, né? O Diego, ele tem uma deficiência intelectual leve, mas qualquer profissional que queira ensinar qualquer coisa para ele, tem que saber a forma de explicar, a forma de falar. E a gente pensava, puxa, como ele vai entender que aquele pão é Jesus, né? A gente tinha muita preocupação de ele achar ruim e não querer, ou cuspir, enfim, eu tinha pavor de pensar nisso, né? Porque ele ia receber a hóstia e ia cuspir a hóstia. E eu falava, Senhor, coloca uma turma aí de catequistas, né? Que acolha o nosso filho e que tudo dê certo no final, né? Uma catequista essa que eu falei, que recebeu ele assim com toda a naturalidade, né? Sem nenhuma preocupação. Não, deixa ele aí, ele se envolve com todo mundo. Foram 2 anos de catequese e hoje o Diego comunga, assim, às vezes ele não quer, às vezes mas ele entende que ali é Jesus, né? Eu falo, filho, quem é? Ele fala, Jesus. Ele não fala, é pão, Jesus que se disfarçou, sei lá. Ele fala, é Jesus. Ele sabe, ele entendeu. E isso é graça. É graça, porque uma vez conversando com um irmão nosso da comunidade mesmo, ele falou, olha, a criança, ela vai receber esse sacramento pela fé dos pais, né? Então, se vocês tiverem fé, fiquem tranquilos. Quando ele receber Jesus, Jesus vai estar dentro dele, enfim. Então, a gente confiou nisso e a gente colocou ele na catequese. E esse ano também, que foi o nosso ano de tribulação maior, foi quando ele fez a primeira Eucaristia. Então, até isso eu me lembrei, falei, nossa, foi um ano de muitas graças. Muitas graças, porque no dia que ele foi receber, ele foi e eu fui do lado, falando, Senhor, Nossa Senhora, fica comigo, me ajuda, não deixa ele pôr para fora. Fui rezando, fui falando com ele, filho, estamos chegando pertinho de Jesus, é Jesus. Quando chega lá, fala amém, e recebe ele quer morar no seu coração. E assim foi feito. Ele recebeu Jesus e foi muito tranquilo. Eu lembro até que as pessoas da Assembleia lá na comunidade, na paróquia, se emocionaram, porque eu fiquei um tempinho ali na fila da comunhão, né? Colocando na boquinha dele, ele foi devagar, mastigando, mas foi muito interessante, porque ele foi mesmo assim, se aproximando, né, da Eucaristia, foi muito lindo. E também o Davi, que é o meu menorzinho, ele, do nada, ele falou pra gente, mãe, eu quero ajudar o padre. Eu falei, como assim você quer ajudar o padre? Ele falou, eu quero ficar ali onde ele está, igual aqueles meninos, e ajudar ele. Eu falei, então, filho, é que para ajudar o padre, você precisa se formar em coroinha, você é pequenininho, ele tinha 5 anos, quando ele falou que ele queria ajudar o padre. Aí passou, eu falei, eu acho que foi empolgação de criança, né? Acho que ele passou mais um tempo, mãe, quando eu vou ajudar o padre? Aí eu falei, filho, eu não sei, a gente tem que falar com o padre então, né? Vamos ver aí um dia que a gente conseguir conversar com ele, aí a mamãe pergunta para ele. Nesse dia, o padre falou lá no final da missa, olha, tá abrindo inscrições para crianças que querem fazer curso de coroinha. Eu falei, ai meu Deus, aí mãe, tá vendo? É isso que eu quero. Eu falei, então tá, filho, vamos. Aí terminou a missa, ele saiu correndo, porque falaram que lá na frente ia estar uma catequista, tarará, e ele foi. Aí eu falei, então, é que ele tem 5 anos, a gente pode esperar mais um tempo, né? Mas aí a catequista toda empolgada, ai que lindo, não, vamos colocar ele sim, eu falo com o padre, tarará. E deu tudo certo, ele começou. E eu assustada, falei, gente, ele é muito pequenininho, não sei se ele vai ter noção, né? Mas ele começou a fazer o curso, né, o ano passado, começou a fazer o curso, e aí deu certo, assim, ele encerrou o curso, fez a investidura, e eu fiquei, sim, impressionada. Então o Diego recebeu a primeira Eucaristia, 2 meses depois o Davi recebeu a investidura, né?
E ele estava muito feliz com a roupinha, em estar pertinho de Jesus. Tudo isso era Deus falando comigo, né? Até os meus filhos ali do lado do Senhor, e eu olhando, só observando, eu falei, Senhor, o Senhor fala comigo de um jeito diferente, né? Eu sou meio teimosa, então eu preciso ver, né? Você mexeu com os meus filhinhos, né? Eles amam estar ali, o Diego ama ir para a igreja lá. Ele fala que é a igreja das catequistas dele, então ele ama muito ir para lá, sabe o momento que ele tem que comungar. O Davi também, quando ele tem que servir, ele vai com muita alegria, ele gosta demais, ele fica quietinho, é a coisa mais fofa. Ele fica quietinho, ele faz o momento da credência, ele sabe que é o momento da credência, e enfim, todas as pazes, algumas coisas eu até aprendi. E tudo isso foi aos pouquinhos me curando, né? Foi aos poucos me curando. Eu, como vocês sabem, eu sou também psicóloga e fiz terapia há muitos anos, mais de 10 anos. E eu vejo que é importante, né? Óbvio, é importante a psicoterapia, a medicação também, mas hoje eu vejo que a cura plena, total, só em Deus. Só Deus traz a cura pra gente, né? No meu caso, eu, talvez por ser psicóloga, né? Eu sabia muito manejar, assim, algumas coisas na terapia. O que eu queria falar, o que eu não queria, eu faltava, enfim. Mas eu vejo que é Deus que traz essa cura plena, né? Se a gente for olhar na palavra de Deus, as pessoas que foram curadas, elas foram plenamente curadas. Ninguém voltou e falou, olha, Senhor, aconteceu isso aí, eu estou de novo daquele jeito. Não, porque a cura dele é total, ela é plena, né? E Deus vem fazendo isso comigo. Eu precisei passar por um tempo de prova, por um tempo duro de questionamentos e de situações que realmente me desinstalaram, né? Pedi, não quero perder um filho, Deus falou, não, eu vou te fazer perder 3. Né? Vamos ver se assim você entende, né? O que acontece, quem é que cuida de você, né? Então, eu ainda estou me cuidando, né? Deus cuidando de mim, mas eu vejo que Ele é a pessoa assim que hoje eu não consigo ficar distante, né? Eu precisei entender que se você não quer rezar, se você não quer se aproximar, é porque você está no seu orgulho. Mais do que preguiça de rezar, mais do que falta de tempo, desorganização, sei lá, é orgulho. Porque você sabe que a hora que você se colocar em oração, Deus vai te dar ordens para você obedecer. E é para você obedecer com amor, porque Ele também te dá ordens com amor, né? E isso é uma coisa que é difícil para mim, mas eu tô caminhando. Até em algumas missas, né, que eu fui escolhida para cantar o salmo, né? Até no salmo Deus falava comigo. E eu vou cantar um trechinho, pode? Vocês deixam? O salmo que a gente cantou na missa de Luiz e Zélia era também da mesma liturgia do ano passado, que é da canonização, né? E aí a gente também cantou o ano passado, o Alexandre tinha acabado de ficar desempregado. E eu fui cantar esse salmo, que é assim. Eu não esqueço a melodia, gente, porque ficou, né, na minha cabeça. Bem-aventurados aqueles que colocam em Deus sua esperança. Eu cantava isso, Deus falava isso, canta e escuta, canta e escuta. Aí depois teve uma outra missa, que eu acho que foi missa da família, não me lembro.
que fui também, né, escolhida para cantar esse salmo. Não, acho que eu não cantava nenhum salmo à toa, né? Era porque eu tinha que escutar, né? O outro era o Salmo 117, que era assim: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Canta, gente. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Esse salmo, eu lembro que eu olhava para o Alexandre, não sei se eu ia lembrar disso. Eu olhava para ele e queria chorar. Mas aí eu choro todo. Mas aí eu tinha que controlar a emoção para não gaguejar lá no salmo, né? Mas Deus falava comigo nessas coisas, nessas situações, né? Como diz o antífono do salmo de hoje, né? O Senhor não esquece do clamor dos aflitos. A gente esquece muitas vezes que Ele te dá a graça vem, aí você não foi aquela exatamente que você pediu, então você esquece. É muito fácil a gente cair na tentação, né, de olhar para o lado e falar, ainda não recebi o que eu pedi. Você já pediu, já recebeu tantas coisas, mas aí você olha e você fala, aquilo que eu pedi Ele não me deu, né? E só que o Senhor... Ah, é. Desde o seio maternal, sois meu amparo. Esse também é lindo. E era isso, gente. Eu ali, vocês pensam que eu estava firme? Eu estava na graça. Na graça de Deus. E deixa eu me recompor aqui. Nesse tempo também Deus me deu muitas palavras, né, que eu fui anotando. E hoje eu olho para elas e falo, nossa, realmente o Senhor nunca se esqueceu de mim. O Senhor sempre me ouviu, sempre me cuidou. Então lá no meu caderninho eu coloquei aqui, né, Eclesiástico 30. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Se eu quiser ser santa e eu não tiver alegria para viver as minhas provas, as minhas tribulações, eu não vou alcançar, não tem como, né? Não tem santo deprimido lá no céu, né? Ele pode ter passado por depressões aqui, né? Por tristezas, por provas e dores, mas ele suportou com alegria, suportou na paz, né? Naquela paz confiante, sabendo que o nosso objetivo, né, é chegar lá no céu. Então, não tem como, é impossível você ser triste e querer ser santo. Isso tocou muito forte assim em mim. Nossa, eu não vou ser santa nunca com essa depressão, né? A outra que é muito conhecida, né, de Eclesiástico 30. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. E eu falava, Senhor, eu não quero morrer disso, né? Não quero morrer de tristeza, né? Se a tristeza não serve para nada, então não estou fazendo nada nessa vida. Eu estou passando, né? E eu não quero passar. Eu quero construir uma história, eu quero ser testemunho de santidade para os meus filhos, primeiramente. Eu quero que eles olhem para mim, né? Como Terezinha olhava para o Luiz, São Luís Martin, admirava São Luís, né? Achava lindo o jeito que ele ficava lá na missa ou em adoração. É isso que eu quero, né? Eu não posso passar para eles que caminhar com Deus é duro, é difícil. É duro, é difícil? A gente sabe que é. Mas a gente tem que estar muito tranquilo, porque é uma caminhada que vai valer a pena, que vai nos levar lá para a glória. Eu quero ver a face do Senhor, eu quero. Se eu tiver que ver a face do Senhor, eu preciso ser santa, custe o que custar,
né? Uma outra palavra é uma das bem-aventuranças, né? Peguei lá no meu caderninho, gente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus 5,4. Uma coisa é você chorar de depressão, né? Chorar de tristeza, porque nada que você quer dá certo. E outra coisa é deixar a emoção vir, né? Como vem, né? Muitas vezes. Porque todo o esforço, o sacrifício estão agradando ao coração de Deus. Isso é bem diferente, né? E um trecho do Salmo 145 que veio muito no meu coração, mas para o meu marido, né? Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Porque muitas vezes a gente pensava que a gente precisava... Ele, né? Ele precisava ser o melhor profissional, ele precisava, enfim, se dar bem na entrevista para agradar lá o rapaz que estava entrevistando, e se baseava no currículo, enfim, coisas que no início a gente pensava, puxa, você é bom, você tá tudo certo, por que o cara não te aceitou, né? Por que você não... Aí ele pensava, será que é minha idade? No fim, Deus deu essa palavra. Vocês não têm que colocar sua confiança nos poderosos desse mundo, porque a salvação só eu vou poder dar. Então a confiança é em mim. A confiança é em mim. E a gente se firmou nessa palavra, né, amor? A gente se firmou nessa palavra e começamos então a deixar Deus conduzir tudo, né? Enfim, queridos, é isso o que eu trouxe para vocês. Eu espero assim que é um testemunho assim de uma caminhada de restauração. Eu estava agora lá no Santíssimo e pedindo assim, Senhor, que esse testemunho toque o coração das pessoas, para que tudo isso que eu vivi, né, não fique só como mais uma história, né, mas que toque para transformar, né, porque o que eu aprendi foi exatamente o que eu coloquei aqui. Se eu estiver pecando no meu orgulho, eu não vou conseguir me aproximar do Senhor. E eu não tenho mérito nenhum sem a Tua graça. Nada acontece na minha vida sem a Tua graça. E aí Ele me deu uma visualização, deu caminhando numa estrada pequenininha, eu era criança, engraçado. E aí Ele estava, Jesus segurando a minha mão, eu caminhando, de repente veio bem serenamente Maria. E eu caminhando, olhei para um lado, olhei para o outro, eram os dois. E a gente foi caminhando, eu fui crescendo, eu fui me tornando moça, adulta, e Eles soltaram a minha mão. Isso aqui em oração agora. E eu fui à frente. Mas Eles estavam em volta, sem as mãos, né? Mas em volta. E ali eu entendi que Eles me amparam, vão sempre me amparar, mas que eu tenho que aprender a caminhar, né? Com os meus passos, com coragem, sem medo do que eu vou viver. Era uma estrada vazia, que não tinha assim muita beleza, mas eu caminhava ali. E me deu uma paz muito grande, né? Então, assim, convidar vocês a fecharem os olhos agora de vocês, para a gente fazer uma oração simples, mas que, quando eu meditava e preparava essa pregação, me veio no coração, né? Que a gente possa agora pensar em tudo aquilo que a gente conseguiu colher de frutos dos momentos de prova, dos momentos difíceis, de cada situação que a gente não compreendeu, né? Situações que nos surpreenderam, dores, perdas, mas em todas elas Deus nos pede frutos.
Quais são esses frutos? Que a gente possa agora pensar aí um pouquinho, se você está passando por esse momento, se você já passou, que frutos você colheu e que frutos você vem colhendo, porque os frutos vêm, mesmo de situações duras, difíceis, eles vêm. Deus quer que nós demos frutos para que a gente possa cada vez mais crescer em santidade, que a gente possa cada vez mais se aproximar do Senhor, sermos dele por inteiro, sem reservas, sem condições, renunciando às coisas do mundo, que muitas vezes a gente dá valor, mas que não tem valor. Então, quais são esses frutos que você colheu, que você vem colhendo? Porque o Senhor é aquele que nunca se esquece da gente, nunca se esquece. Ouve cada oração, cada súplica. Sabe que muitas coisas que a gente pede não é o que a gente necessita, mas Ele ouve e Ele nos dá a graça. A graça sempre vem, ela vem de graça, né? Mas ela vem. Então, Senhor, eu te peço assim nessa noite, que o Senhor nunca não me deixa, Senhor, não perceber a graça que vem de cada situação difícil que eu passo, Senhor. Mesmo que eu passe por situações de noites escuras, de dores muito profundas, que eu não deixe de perceber que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me acolhe, que o Senhor me entende, que o Senhor muitas vezes reconhece que eu sou infiel em algumas situações, desobediente. Para quem não sabe, eu acabei não falando aqui, né? Principalmente para quem está na internet. Depois dessa terceira perda do meu bebê, a parte mais importante de tudo isso, né, gente, eu não falei. Eu engravidei novamente, pela quarta vez, agora do Daniel José. E quando eu engravidei, o Alexandre ainda estava desempregado, eu fiquei preocupada porque na parte da minha família, assim, a minha família eu venho de uma família numerosa, então cada criança que chega é uma alegria, minha mãe ficou muito feliz, mas na parte da minha sogra, eles têm uma família mais reduzida e a minha sogra é muito preocupada, ficou muito preocupada com essa situação do desemprego do Alê. E eu falei, amor, quando a gente for contar para sua mãe, a gente tem que ir com calma, né? Explicar para ela que Deus sabe de tudo. Então eu fiquei lá em casa ensaiando como é que eu vou falar para ela. E para minha surpresa, eu fui falar, a gente foi falar, ela ficou extremamente feliz. Ela ficou muito feliz. Ela nem falou do desemprego. Ela queria festejar, né? O meu sogro também. E realmente não comentou nada com relação ao desemprego. Ela só falou, ai, Deus vai cuidar, né, Fá? Vai, Deus vai cuidar. Aí, quando 2 meses depois que a gente soube da gravidez, meu marido foi recolocado, né, para honra e glória do Senhor. Então, eu vejo até que a nossa criança foi providência também, né? Ele veio no tempo certo, no momento que Deus permitiu, e Deus não desamparou, né? Então hoje meu marido está trabalhando e meu bebê está crescendo com saúde, está bem, ele está... Primeira vez que eu fui ouvir o ultrassom, o coraçãozinho dele batendo, eu quase pulei no médico, o médico falou, isso filha, chora, fica feliz. Porque eu falei, doutor, faz 3 gestações que eu não escuto o coração, né? Então, foi a coisa mais linda do mundo ouvir aquele tum-tum-tum-tum-tum, né, do bebê.
Obrigada, viu, Sandra? Para quem está na internet, eu ia acabar não falando isso, porque aqui estão os meus irmãos e eles sabem da história, né? Então, eu te agradeço, Senhor, por tantas graças que o Senhor nos concedeu nesse tempo. E peço que essa tua graça atinja a todos os irmãos que estão tristes, que estão passando por momentos dolorosos, momentos que muitas vezes fazem a gente se desesperar, desacreditar da sua presença. Não desacredite, porque Deus não tira os olhos da gente, Ele não tira. E agora que a gente vai receber Jesus, que a gente possa olhar para Ele e agradecer por todo o cuidado dEle conosco, né? Todo o zelo dEle, que está sempre com a gente, que cuida da gente nos mínimos detalhes, que não deixa nada faltar na nossa vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. A gente tem que ter muita humildade para dizer isso para Ele.